Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa vai ser a Seleção Brasileira de Anões. E para debatermos os assuntos, temos aqui os nossos convidados. E a madrinha da Seleção Brasileira de Anões, a deputada Tia Ju. Deputada, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Arena. Eu que agradeço, muito obrigada por mais um convite. É sempre um prazer estar no seu programa. O prazer é nosso também, deputada. Também temos a presença do fundador da Seleção Brasileira de Futebol de Anões, José Carlos Rosário. Zé Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena. Poxa, eu que agradeço essa oportunidade única, né, de estar aqui para falar sobre esse projeto de inclusão social. Muito legal. E agradecer a todos, a deputada, né, que é a nossa madrinha, que está aí para dar uma força para a gente. A gente está muito feliz de estar aqui participando dessa entrevista. Tá certo. E também temos a presença do representante da Seleção Brasileira de Anões, o meia atacante Vinícius Rocha. Vinícius, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Prazer. Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre o nosso projeto. Muito obrigado pelo convite. Tá certo, obrigado. Bem, o esporte em qualquer modalidade é inclusão social. E o futebol é aquele que é o preferido do brasileiro, mas qualquer modalidade, qualquer categoria é inclusão social. E também faz parte da nossa cultura, da cultura do país. Deputada Tia Ju, a senhora é a madrinha da Seleção Brasileira de Futebol de Anões. Eu pergunto à senhora, como é que a senhora decidiu encampar a Seleção Brasileira de Futebol de Anões, que foi fundada em 2015 e foi oficialmente apresentada no dia 7 de setembro de 17, quer dizer, ano passado, data da nossa independência? Exatamente. Olha, Rui, foi uma grande surpresa, porque como tudo que tem acontecido na minha vida, na minha trajetória política, eu tenho sido convidada, né? Então, quando eu fui convidada para ser a madrinha, foi o Vinícius que me procurou e me convidou para ser madrinha. Nós não temos uma madrinha e escolhemos... a gente vem vendo a sua trajetória política, a sua postura política, como a senhora abraça essa questão do esporte, da questão da inclusão, e nós escolhemos a senhora para ser... Estamos convidando a senhora para ser a nossa madrinha. Eu, de pronto, aceitei, né? Aceitei sim, porque, como você bem falou, bem disse... O futebol é uma ferramenta incrível de inclusão social. Eu, como pedagoga, entendo perfeitamente o quanto isso faz diferença na vida de muitos jovens, na vida de muitas crianças e adolescentes. Inclusive, eu fui introduzida na área esportiva através do futebol. Já falei para você que eu fui jogadora de futebol também na adolescência. Então, fiquei muito feliz pelo convite. É muito legal, num momento tão crítico e sensível, politicamente se falando no nosso país, a gente ser convidado para apadrinhar um esporte, uma modalidade tão especial como é a do futebol dos anões. Muito bem. Fiquei muito feliz. Muito bem, parabéns aí pela senhora. Zé Carlos, você é o fundador, né, e presidente da Brasa, que é a Seleção Brasileira de Futebol de Anões. Como é que surgiu essa ideia? Pois é, isso foi em 2015, né? Lá em Copacabana, num hotel, eu conheci uma senhora, uma jornalista, escritora da Argentina, e ela estava em visita ao Brasil, e a gente começou a conversar e tal sobre o futebol. Aí ela chegou e perguntou para mim se no Brasil já existia futebol de anões, né? Eu desconhecia, na verdade, eu desconhecia. Então, ela me contou a história dela, que ela tem um filho, que é jornalista, o Facundo Rojas, que está organizando esse evento da Copa América. Então, ela falou que ele tinha um sonho de futebol, de jogar numa seleção e tal. E o sonho maior dele era jogar Brasil contra a Argentina, até por causa da rivalidade no esporte, ficaria uma coisa mais, né, interessante. Então, ela falou, poxa, por que então você não me ajuda e fundou uma seleção? Eu falei, olha, eu não conheço, posso até pesquisar a respeito, né? Aí tudo bem, depois de uns 6 meses ela me ligou da Argentina, me cobrando, né? Fundou? Zé Carlos, e aí, como é que é? Vai fundar a seleção e tal? E eu já tinha até
esquecido um pouco, né? Por causa das minhas atividades profissionais e tal. Aí eu falei, poxa, mas eu sou muito ocupado, é muito complicado, né? Ela falou, não, mas eu te dou um suporte, eu te ajudo, eu te dou uma orientação, eu já tenho mais uma experiência, né? Que eles já estão lá há mais tempo. Na verdade, eles são os pioneiros... Argentina? São os pioneiros em termos de seleção, de organização, né? No Brasil, já existe... O pioneiro do futebol é o Brasil, que é um time chamado Gigantes do Norte, lá no Pará. Eles começaram o futebol, né, foi um jogador chamado Alberto Lucena, que o Capacidade, que é o apelido dele de futebol. E ele fundou esse time de futebol de anões Gigantes do Norte em 2007. É de Belém mesmo? De Belém, do Pará. De Belém, E a Argentina é pioneira em termos de organização, ela melhorou, né? Eles têm grande suporte da mídia, do governo lá, né? Então, aí ela me ligou cobrando, né? Eu falei, olha, então eu vou pensar no assunto. Aí eu fiquei pensando, poxa, uma mãe querendo ver a felicidade do filho, ela faz tudo, né? Correndo atrás, quer realizar o sonho, né? Aí aquilo realmente tocou o meu coração, entendeu? Aí eu falei, poxa, eu vou fazer um esforço, né? Aí eu liguei para ela. Aí eu falei, Silvia Munhoz Vilchef, é o nome dela. Eu vou aceitar esse desafio, você me ajuda? Ela, olha, eu vou te ajudar. Começa lá pelo norte, que lá tem um time de futebol. Procura fulano de tal. Já está estruturado, né? Já está estruturado. Procura fulano de tal. Aí pesquisa na internet. Aí eu fui no Google, aí descobri o time daqui do Rio, que é os Carioquinhas, cujo o Vinícius faz parte, né? Aí descobri que tinha em São Paulo, em Fortaleza, né? Gigantes do Cangaço é o nome do time. Em Sergipe, em Itabaianinha, né, que é uma cidade que tem bastante anões, eles têm o time lá também, né, Itabaianinha. Aí fui montando as peças, né, aí montei. Aí corri atrás de patrocínio, primeira porta que eu bati foi a CBF, uma reunião longa, de quase 2 horas, com o então vice-presidente, que é o Coronel Nunes, que é o atual... Que é do Pará. Que é do Pará. Foi presidente da Federação Paraense exatamente. A gente ficou bem à vontade, eu fiquei lá no gabinete dele quase 2 horas conversando, porque eu sou paraense também. Ah, também. Aí a gente começou a contar nossas histórias do Pará, falar Tudo sobre em comida. casa. Tudo em casa. Aí ele falou, achou muito interessante. Nossa, que ela já conhece, inclusive eu ajudo os Gigantes do Norte. Quando eu era presidente, eu cedia bolas, material esportivo. Eu fiquei feliz e tudo. E ele ficou de me ajudar realmente e tal. Mas era um momento crítico, né, naquele momento, né? 2016, quando teve essa reunião. Sim. E depois o Dr. Walter Felder me chamou para uma reunião e falou que naquele momento não era possível ajudar por questões burocráticas, uma série de coisas, e falou que numa próxima oportunidade ajudaria, tá? É porque a CBF passava por um momento político muito grande, né? Exatamente. O presidente estava preso nos Estados Unidos. Foi nesse momento mesmo, exatamente. Estava na mídia. Foi no auge. Exatamente. Né? Eu entendi a posição, né, e tal, e prossegui com o projeto, digamos assim, sozinho. Sim. Né? O que faltou para complementar, eu particularmente assumi, porque eu tinha uma responsabilidade que eu assumi, né, com eles, de projeto, então não podia falhar a nossa estreia. Né? E a Argentina, dando esse suporte, eles vieram nos prestigiar na inauguração do Brasa em 2017, 7 de setembro. Eu consegui a quadra gratuitamente, lá até agradeço o presidente lá do Tijuca Tênis Clube. Paulo Maciel. Exatamente, foi muito legal, uma estrutura fantástica. Então foi uma festa do futebol, nós trouxemos lá da Argentina, vieram 80 pessoas, né, entre jornalistas, familiares. Uma delegação muito boa. Muito grande, muito grande. Mesmo. Lá eles se ajudam muito, né? Então eles vieram, ficaram no hotel, hospedado em Copacabana e tal, tudo organizado. E a gente não teve essa despesa, eles mesmos se bancaram. Então foi muito legal, a gente fez uma festa maravilhosa. Infelizmente, no futebol, na nossa estreia, a gente perdeu de 7-4. Para os argentinos. Para os argentinos. Os irmãos, nossos irmãos. Mas só que é o maior clássico sul-americano. Exatamente. Dizem eles que também é Uruguai, mas é entre Brasil e Argentina. É verdade, é verdade. Então foi um futebol bacana, ganhou a inclusão, foi muito bacana, as famílias, muito maravilhoso. Aí aquilo ali, eu fui me animando, me empolgando. Hoje eu sou um apaixonado pelo projeto. O Vinícius sabe, eu vivo o Brasa quase que 24 horas. Que bom. Né? E dei continuidade. A Argentina agora organizou essa primeira Copa América, que vão estar presentes, na verdade, 9 países, que um não conseguiu recursos, né? Que é a Costa Rica e Marrocos também, eram 11, na verdade. Então seriam convidados esses 2 países, né? É. Porque na América do Sul aqui nós temos os 10 países, então não tem 10 países. Não, são 9 atualmente. 9. É o Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Colômbia, Bolívia,
Peru, Peru e o Brasil. Né, A Venezuela não participa? Não participa. Ah, então são 9 no caso. Não participa. Vem os Estados Unidos, vem um combinado. Na verdade, a América. Junto com o Canadá, eles vêm com o Canadá, com um combinado. Perfeito. E vem também Marrocos. Aliás, Marrocos acho que não vem porque não conseguiu também recurso, né? Que era uma seleção convidada da África, que eles vinham como convidado para observar. Porque, na verdade, quando iniciamos esse projeto, só existiam 4 países aqui na América do Sul. Agora é rápido, está crescendo. Crescimento Muito grande, né? É porque as pessoas viram que é uma causa muito legal, que o objetivo maior realmente é a inclusão social, é a quebra desse paradigma, desse preconceito. Né? E a discriminação, né? A gente quer abrir isso, acabar com esse movimento, aproveitar essa onda agora de diversidade, né? Que todos são iguais, todos somos capazes de tudo, né? Então a gente pega esse projeto justamente com esse intuito. Agora nós temos também um objetivo também abaixo desse, que seria a gente participar, ser reconhecido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Como uma modalidade esportiva, né? Específica. Eu acho que seria uma ótima para vocês, né? Eu até queria ouvir até o Vinícius, me permita aqui, Zé Carlos, te cortar, sobre esse aspecto, por exemplo, da inclusão social. Você, como jogador, o que você pode falar como integrante da seleção? Então, para mim é um sonho realizado estar participando da seleção. Eu, sinceramente, nunca tive... Se não fosse o projeto, eu não acharia que eu poderia ser um atleta de futebol por conta da minha estatura. Sempre participei de futebol amador com meus amigos, até com os amigos aqui criamos um grupo de pessoas com nanismo para jogar entre a gente e fomos convidados a participar desse projeto que é a Seleção Brasileira. E é fantástico, é um sonho realizado para todos nós e estamos muito felizes de fazer parte desse projeto. E mais ainda representando o nosso país na Argentina, quer dizer, a nível exterior, para mostrar que nós, brasileiros, estamos também avançando nesse aspecto, né, da inclusão social. Né? Eu acho isso muito válido. É uma oportunidade. É grande oportunidade. Com certeza. É um avanço e, como foi colocado e já posto, a quebra desses paradigmas, desses preconceitos, da incapacidade, né? Então, quando as pessoas verem esse time, o Vinícius jogando, vai ver o quanto essa turminha é capaz de fazer e fazer bonito. Você joga meio campo avançado, né? Isso, meio atacante. Meio atacante, não é muito ali da área do Neymar, mas você cai muito também, como o Neymar? Não, o Vinícius não cai. Não cai. Não tem essa de ficar caindo. O negócio é fazer gol e dar passe para os companheiros de fazer o gol também. Você já fez quantos gols na seleção? Tem ideia? Eu acho que mais de 6. No último amistoso eu fiz 3 gols. Em São Paulo, Contra São Paulo, e em São Paulo eu também fiz 3 gols. Já tô com o repertório de gol bastante... Tá certo, é pra frente, né? Isso. Né? Tem que mostrar o trabalho, né? Tem que mostrar o trabalho. Senão o Zé Carlos tira você da seleção, corta o nosso Tite. Não sou treinador, não é o verdade, nós temos um treinador. Sim. Mas é o dirigente, você sabe quem manda é Cartola. O dirigente é que manda, rapaz. Já na segunda parte a gente vai voltar da seleção, vamos voltar aqui a falar no Arena, da Seleção Brasileira de Anões, com a deputada Tia Ju, com o Zé Carlos, que é o fundador da seleção, e o Vinícius, que é o atleta da Seleção Brasileira de Anões. Já, no Arena Esportiva.